Ok, Se ve muy bien. Se ve ok. ok, pues muchísimas gracias. Bueno, pues la federación es un poquito más antigua que Red Parques, nació en el año 1973, tiene por tanto más de 50 años de bagaje, de experiencia, y nació también con un propósito de trabajar en red, de apoyarse unos países a otros en el ámbito de las áreas protegidas, que en 50 años ha cambiado mucho, ha crecido mucho el número de áreas protegidas, pero también han aumentado los problemas y el trabajo en red es lo fundamental de esta organización, también como la de ustedes, Red Parques, ¿no? Eh, es una organización que tiene una figura legal a través de una asociación, es una asociación sin ánimo de lucro basada en Alemania, esa es la figura legal, y su fortaleza, su fuerza está en los miembros. Funciona de una forma asamblearia, tiene del orden de 400 miembros actualmente, que esperamos que sean muchos más en un futuro próximo, en alrededor de 40 países de Europa, por tanto va más allá de la Unión Europea. Em, Funciona a través de un consejo, llamamos un council, que es elegido por la asamblea de miembros cada 4 años. Funciona a través también de comisiones, de grupos de trabajo, de secciones nacionales, algunas como Federparchi en Italia, la sección española que también represento aquí, la sección alemana y otras que son de varios países, por ejemplo, la sección nórdico-báltica, donde están reunidos 8 países, la sección de los Países Bajos, donde hay 2 países, etc. Y la fuerza motora de toda la actividad es lo que llamamos el directorate, ¿no? El equipo de ejecutor, el equipo de gestión cotidiano, que es fundamental, ¿no? Siempre hablamos de la importancia del capital humano para poder ejecutar todas las actividades. De forma muy rápida, les comparto los principales programas que llevamos ejecutando ya durante muchos años. Por ejemplo, la Carta Europea de Turismo Sostenible, el programa de colaboración de cooperación transfronteriza, 2 programas más orientados a la juventud, un pilar fundamental, ¿no? Para seguir implicando a las generaciones más jóvenes, y un programa un poquito más reciente, aunque ya tiene unos años, que es el que llamamos Healthy Parks, Healthy People, también para subrayar la importancia que tienen las áreas protegidas, no solo por su valor y por su objetivo fundamental, que es la conservación de la naturaleza en sentido amplio, sino también por los beneficios que reportan al conjunto de la sociedad. Otra función importante de la federación es este trabajo de defensa y de sensibilización, tanto a nivel de políticas, en este caso políticas europeas, pero también a niveles técnicos, ¿no? Este papel de defensa y de sensibilización nos parece también muy importante para que se tenga en cuenta en todas las agendas políticas de cualquier país, ¿no? Para poner mucho más en valor la importancia de la base que tenemos en nuestra vida, ¿no? Que es una naturaleza bien conservada. ¿Cómo hacemos esto? Muy rápidamente, pues un papel fundamental de la federación es el promover el trabajo en red, ¿no? El networking entre los miembros, como he expuesto antes, pero también con otras entidades. Por eso el placer de poder retomar esta colaboración con Red Parques. Muy importante la comunicación, todas las vías de difusión a través de boletines, newsletters mensuales, de revistas, las redes sociales. Hacemos también congresos, que hasta hace poco eran anuales, ahora son cada 2 años. El próximo, que es en el que esperamos poder conoceros personalmente a algunas de las personas que estáis aquí, será en Lituania en octubre. Estos congresos reúnen del orden de 300, 350 personas de muchísimos países y es una gran oportunidad para intercambiar experiencias. Seminarios presenciales, webinarios como el de hoy, comisiones de trabajo temáticas, también oportunidades para la capacitación, como ha dicho antes mi colega
Hilda, pues la formación es fundamental. Herramientas prácticas, Herramientas prácticas. obrigada, y proyectos en los que participamos como líderes o como socios. Así que por mi parte nada más, les invito a que exploren en la página web de la Federación y en las distintas vías, las redes sociales, para poder estar informados y participar en todas las actividades que promociona la Federación. Thank you very much. Muchas gracias. Obrigada. Micrófono. Yo no te siento, Sergio. Sergio, micrófono. Sergio, ¿no se escucha? Disculpe. Para continuar con el programa que no está previsto, vamos a pasar al primer orador. Previamente les solicitamos a los asistentes que se registren en la planilla según el link que se está publicando en el chat. Por favor, sigan ese link y pueden dejar sus datos, así tenemos un registro de quienes han asistido. La primera presentación va a estar a cargo de Christian Sperling, que es el coordinador general de políticas de manejo integrado del fuego para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Christian, adelante, por favor. Bom dia, me escutam bem? Buenos días, ¿me escuchan Sim, bien? sim. Sí se escucha, Rafa. Obrigado pelo convite, pela Muchas gracias por la oportunidade oportunidad e pela oportunidade e pelo convite de estar apresentando por la um pouco da oportunidad y história de fogo do Brasil. por la invitación de compartir la historia del fuego en Brasil. Bom, o Brasil, como Bien. todos os países que estão aqui representados, sempre tiveram muito fogo na sua história. Seja ele causado por raio, seja ele causado pelos povos originários, né? Então, a gente tem registro de fogo com mais de 32 mil anos, alguns registros chegando a 50 mil anos no país. E a nossa história de fogo, ela passa por 3 momentos, acredito que como muitos outros países aqui representados, né? Num primeiro momento onde o fogo era parte do processo de gestão e manejo da paisagem pelos povos originários. Depois, com a chegada da colonização portuguesa no Brasil, né? Esse fogo começou a ser criminalizado. O uso do fogo começou a ser considerado como primitivo e como impactando na economia de Portugal. Então, muito do fogo foi proibido no Brasil, né? E culminou em grandes eventos de fogo, né? Com uma alta mortalidade de pessoas, como em 1963, né? No estado do Paraná. Mas ainda nessa perspectiva de exclusão do fogo dos processos ambientais e de conservação, né, o Brasil acumulou muito matéria orgânica, muito combustível, e isso tornava os incêndios cada vez mais catastróficos e difícil de controlar, com uma forte efeito negativo sobre a biodiversidade e sobre a sociedade. Até que, em torno de 2008, nos órgãos ambientais federais, nós começamos a discutir a perspectiva de usar o fogo como queima prescrita, como queima controlada, para manejo de paisagem e para controle desse combustível, mas também para conservação de biodiversidade naqueles ambientes que evoluíram com a sua presença, né, os ambientes savânicos e campestres do Brasil. E avaliando o resultado dessa política que a gente tinha de excluir o fogo dos sistemas ambientais, a gente percebia que não estávamos atendendo os objetivos de conservação de biodiversidade, nem de manutenção da cultura dos povos originários e daquelas populações tradicionais que usavam o fogo para manutenção dos seus meios de vida, seja para rituais de passagens e religiosos, seja para produção de agricultura e pecuária.
até que, não aparece nesse slide, mas em 2024, o Brasil publica a sua Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa política, né, ela visa integrar tanto o que se fazia historicamente para a gestão do fogo, né, confecção de aceros, né, fire breaks, manutenção da cultura desses povos originários e tradicionais que usam o fogo para a manutenção da sua cultura e da sua subsistência, pautada com conhecimentos científicos sobre a ecologia do fogo. Então, nesses ambientes que começamos a implementar as ações de manejo integrado do fogo, que foi antes da política nacional, né, começou em 2014, a gente começou a trabalhar nas áreas protegidas, seja territórios indígenas, seja áreas protegidas ambientais, né, parques nacionais, por exemplo, onde a gestão do fogo se tornou um tema central que foi utilizado para a articulação dos diversos outros processos vinculados à conservação. Isso dentro de uma política de planejamento adaptativo, né, onde a gente avalia a realidade, planeja sobre ela, implementa, monitora essa implementação e os efeitos, né, disso, o atendimento dos objetivos, para se fazer uma nova avaliação e implementação dentro de um ciclo, né, de construção adaptativa da gestão do território. Esse trabalho começou e está muito bem estabelecido nas áreas protegidas, nos territórios indígenas e nos parques nacionais, né, com alguns resultados bastante positivos, né? Aqui eu trouxe exemplos de 2 áreas protegidas nos ambientes savânicos no Brasil, no Cerrado. Um deles é o Parque Nacional da Serra da Canastra, né, que a gente consegue perceber em azul, né, as áreas que foram queimadas por incêndios florestais, e à medida que a gente implementa as queimas prescritas e autoriza também as queimas controladas feitas para os comunitários para a produção de queijo, né, para a pecuária, a gente tem uma redução acentuada da quantidade de área incendiada dentro da unidade de conservação. Ao mesmo tempo, no gráfico do lado, no Parque Nacional da Chapada das Mesas, que fica na parte centro-norte do Brasil, a gente conseguiu, com a implementação das queimas prescritas e das queimas controladas, né, reduzir a quantidade de fogo que acontecia no auge da seca, né, que são aqueles mais severos no Brasil, né? Então, a gente equilibra a fogos de alta intensidade com fogos de baixa intensidade para evitar a ocorrência de incêndios. Mas o nosso grande desafio ainda continua, né? Porque as áreas protegidas no Brasil, elas refletem entre 10% e 20% do território brasileiro. E precisamos avançar, então, para os territórios que são de responsabilidade dos governos dos estados e também propriedades particulares. E é nesse bojo que entra a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Nós temos um Comitê Nacional, né, de Manejo Integrado do Fogo, que é responsável pelas normatizações de uso do fogo no Brasil. Ele tem em torno de 30 representantes da sociedade civil, pesquisadores, produtores e também dos diversos órgãos vinculados ao governo federal, né? Ministério da Economia, que a gente chama da Fazenda, a Agricultura, Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente, que têm elaborado diversas normativas que orientam o uso do fogo no país. Vinculado a esse Comitê Nacional, a gente tem uma articulação interfederativa, né, da parte mais alta do governo federal, vinculado aos governos dos estados e aos municípios e à iniciativa privada, né, os proprietários particulares. Então, nós temos tanto as instâncias de ordenamento legal e orientação desse uso do fogo, quanto as instâncias que trabalham com o controle dos incêndios florestais, que nós chamamos de Centro Integrado Multiagência, que é essa caixa do CIMAM Federal. Esse CIMAM Federal, então, ele articula corpos de bombeiros militares, voluntários, bombeiros civis, né, que chamamos de brigadistas, que são contratados pelos governos para trabalhar nas áreas públicas e privadas, que articulam as suas ações com esses centros integrados nos níveis estaduais e organizam, então, os combates no Brasil para se evitar
os incêndios. E com isso, hoje, nós estamos trabalhando com a elaboração de planos de manejo integrados do fogo, né, para articular as necessidades de uso do fogo para a sustentabilidade econômica, junto com as necessidades de conservação de biodiversidade e de conservação e manutenção das culturas dos povos originários, né? Nos 15 minutos que eu tinha para falar, esse é o contexto geral que a gente tem no Brasil, e eu fico aberto depois para aprofundar nas discussões e perguntas que possam vir. Obrigado. Obrigado, Cristian. Obrigado também pelo respeito dos tempos. Vamos a pasar a la próxima presentación, que corresponde norte de Brasil a Portugal. Sergio, Vamos a hacer estás la- en mute. Perdón. ¿No se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Ya se escucha, Sergio. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar entonces la palabra al próximo presentador, que es João Cardoso Jumelo, que es director de Cascais Ambiente en Portugal. João, por favor. Olá, bom dia, ou boa tarde a todos. Agradecer o convite por estar aqui neste evento à escala mundial. É de facto uma oportunidade também para falar português, embora a apresentação esteja em inglês, eu vou falar em português e assim partilhar esta língua fantástica, mas que todos podem acompanhar. Como foi referido, tanto estou sediado em Portugal, em Cascais, um município perto de 30 km de Lisboa, Parque Natural Sintra Cascais, e sou diretor na empresa municipal Cascais Ambiente, com responsabilidade na área da gestão da estrutura ecológica. E de facto, para nós, a questão do fogo é algo que nos tem assolado como parque natural e também face às alterações climáticas, pelo que esta apresentação vai se focar num projeto live que temos em curso, que tem exatamente o objetivo de transformar a paisagem numa paisagem mais resiliente e mais adaptada às alterações climáticas e, consequentemente, preparada para os fogos. É um projeto que vai decorrer até 2029, uma equipa multidisciplinar que eu lidero e que também, por si só, é um desafio quando se tenta juntar várias perspectivas e várias disciplinas e tentar levar a bom termo um projeto com esta complexidade e variáveis. Um bocadinho de localização, tanto Portugal aqui na pontinha da Europa e Cascais em particular na ponta mais oeste da Europa, e depois aqui o município de Cascais com o Parque Natural. Portanto, nós, o município de Cascais gera em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza a área de Parque Natural no município de Cascais, e a área de intervenção em particular são cerca de 2.600 hectares, onde se percebe aqui a escala das áreas protegidas a nível nacional, e o Parque Natural, que por ser perto de Lisboa e de Sintra, património da humanidade, é de facto uma área com uma grande pressão turística, também imobiliária, o que tem grandes desafios, e hoje em dia também com a atratividade turística, a pressão de termos pessoas e conseguimos coexistir animais selvagens, natureza, fogos e residentes. Irei então falar um bocadinho sobre um episódio. Em 2018 tivemos um grande incêndio, que com cerca de 500 hectares, para nós, numa área periurbana, é um grande incêndio, não se compara se calhar com alguns outros incêndios pelo mundo inteiro, infelizmente, mas para nós este incêndio levou-nos a tentar entender um pouco mais, de forma profunda, a razão de ser do fogo, como é que ele funciona na paisagem e fazer a escala e a intervenção à escala da paisagem. Por isso irei falar muito brevemente sobre a evolução do uso do solo, o fogo que vemos, que paisagem queremos e como é que vamos transformar esta paisagem numa paisagem mais resiliente. E o ponto mais importante foi, de facto, irmos um bocadinho atrás e tentar então perceber o território que temos e qual a razão do fogo, qual a existência do fogo. E todos nós sabemos, já foi aqui referido pelo Cristiano, o fogo de facto foi sempre usado pelo homem de uma forma sábia para fins vários, para a pastorícia em particular, mas foi sempre utilizado. Mas estava muito utilizado também a uma componente da agricultura e ao uso do solo. E, de facto, esta é uma carta do século XIX e todos os terrenos, todos os cabeças tinham lugares, todos os espaços tinham lugares, porque havia pessoas que utilizavam esses espaços e davam-lhes nome. Estes são alguns exemplos de alguns aglomerados urbanos em zona de parque natural, pequenas aldeias,
algumas com nomes engraçados, porque Biscaia era onde moravam pessoas da Biscaia espanhóis, Alcorvinha porque moravam pessoas de origem árabe, e Portugal teve esta colonização, ainda tem naturalmente na sua toponímica esse efeito, mas reparar que à volta das aldeias havia de facto todo um tecido agrícola e todo um maneio do campo que levava as pessoas a fazerem algumas culturas de cereais, algumas hortícolas também, e também faziam a gestão dos matos que cortavam de forma gradual para a utilização nas camas dos animais. Portanto, isto de alguma forma levava à redução da biomassa disponível para fogos. E naturalmente aqui também havia outro tipo de atividades, como a recolha de lenha para fornos de cal, que também de alguma forma faziam algum controle da vegetação. De facto, o que se viu neste território é desde finais dos anos 60, ou 50, perdão, até aos anos atuais, uma alteração profunda naquilo que é o uso do solo e na ocupação, nomeadamente no desaparecimento da agricultura, que é o 1%, será a nossa estrutura que ainda tivemos que reativar a agricultura em parque natural, mas houve de facto aqui uma transição para a área agrícola que se perdeu, o aumento da área urbana face à pressão urbanística e, naturalmente, um crescimento também dos matos e das pastagens e ligeiramente da floresta. Este é, de facto, um ponto importante entendermos que há um histórico no território, há um uso do solo ancestral e que as alterações da ocupação e uso do solo também têm, naturalmente, para a frente consequências no tipo de fogo que temos. E é isso que eu agora vou falar também muito breve. Foi preciso também refletirmos um bocadinho que fogo temos. E todos nós sabemos que o fogo tem comportamentos diferentes, associados à topografia, às condições climáticas, ao tipo de vegetação e ao maneio, ao uso do solo. E aqui, de facto, o Parque Natural Sintra Cascais tem esta serra, que é a Serra de Sintra, que vai do Cabo da Roca e do nível do mar dos 0 aos 500 metros de altitude. Funciona como uma pequena ilha atlântica, a partir dos 300 metros de altitude, e é uma barreira este a oeste dos ventos dominantes a norte. Quer dizer que do lado norte da Serra de Sintra é um território muito mais úmido, e do lado sul é um território muito mais cedo, onde é Cascais, onde de facto temos maior incidência de grandes incêndios rurais. E toda a topografia do território e mesmo a própria ausência ou não de vegetação faz com que o vento tenha comportamentos distintos e que é preciso perceber na perspectiva de gestão da paisagem e da redução do risco de incêndio como é que estes processos se efetuam. O que se verifica de facto é que esta serra, face às suas características e orientação geográfica, promove o chamado efeito Foehn, que faz com que do lado sul da serra, face ao vento, e o efeito do vento na vegetação promove um aumento da temperatura e da capacidade de secar toda a vegetação e todo o solo. Isto é preciso entender que tem consequências, naturalmente, na forma como a vegetação se comporta. E este é o território, são os tais 2.600 hectares, e percebe-se que já há um histórico de incêndio, aqui conseguimos ir até aos anos 70, e perceber que, de facto, a paisagem que temos também é uma paisagem, ela por si só, modelada pelo fogo. Aquele conceito de baseline shifting syndrome, portanto, o tipo de vegetação que nós temos hoje em dia aqui no Parque Natural, muito, em parte à base de espécies invasoras exóticas, como o caso das acácias, ou algum tipo de pinheiro, leva a que, de facto, o fogo sucessivo e frequente faz com que naturalmente vai alternar os padrões da vegetação e favorecendo a vegetação que é mais propícia para o incêndio e então entrarmos em ciclos destrutivos. Aqui, de facto, vê-se que toda a paisagem, de alguma forma, já foi modelada pelo fogo e também se entende que o fogo tem características particulares. Se repararem nas manchas, poderemos ver que ele ou assume uma expressão mais de pluma ou assume uma expressão mais de mancha. Isto tem a ver, tipicamente, com se é um fogo topográfico ou um fogo convectivo. E é importante analisarmos isto porque quer dizer que o fogo tem comportamentos diferentes. Quando o drive e quando aquilo que alimenta é o vento, quer dizer que o fogo atinge grandes velocidades e por isso é preciso fazer barreiras ou faixas de interrupção de maior dimensão. Se o fogo é alimentado simplesmente pela vegetação, tem que haver simplesmente trabalho a nível da descontinuidade horizontal e também vertical, mas é uma outra dimensão. Foi nestes pressupostos que nós começámos então a pensar que paisagem é que nós queremos ter, considerando que temos dentro de um parque natural e que por isso não queremos fazer linhas retas e só faixas de gestão, por si só elas não cumprem com aquilo que é o que se entende por ser a gestão da paisagem para o fogo em parque natural, salvaguardando naturalmente os valores naturais. E por isso nós queremos de facto que esta paisagem seja mais resiliente e
e salvaguardada da invasão biológica, que salvaguarde os valores naturais, que tenha capacidade de visitação e de recreio ativo e, naturalmente, também o envolvimento da propriedade e dos proprietários, porque, na sua grande maioria, estamos a falar de 50% desta propriedade, desta área de intervenção, é propriedade privada. E, por isso, os privados têm, de facto, um papel determinante na forma como conseguimos fazer a gestão integrada. Este é um esquema muito simples. Ao fim e ao cabo, fomos tentar perceber quais são os critérios e as variáveis que levam que os fogos tenham um determinado tipo de comportamento, perceber que tipo de modelos de gestão é que nós podemos encontrar para que naturalmente, e aqui é que é o grande desafio, como é que podemos pôr a natureza e a floresta ela própria a ser mais resiliente e a responder de forma positiva a um efeito de fogo, seja pela sua capacidade de retardar a progressão do incêndio, seja pela sua capacidade de se regenerar, na certeza, porém, que o fogo faz parte da nossa paisagem e de todo assumimos que o fogo vai deixar de aqui existir. Muito brevemente, e antes de entrar nos modelos de gestão, a importância da herbivoria na gestão da paisagem, nomeadamente nos vários tipos de políticas existentes a nível de florestais, agrícolas e também de proteção civil e os vários patamares ou níveis de interação que podemos ter. E por isso, de forma muito resumida, temos topografia, temos um conjunto de herbívoros que são, ao fim e ao cabo, quase como modeladores de paisagem e temos condições climáticas que fazem com que determinada vegetação tenha determinado tipo de comportamento. E é a conjugação destes fatores que nos levou também a desenvolver estes modelos de gestão do território. E a utilização de forma complexa das várias capacidades dos herbívoros têm para, como grazers ou como browsers ou como intermediários ou muito intermediários, terem um papel importante na gestão a médio e longo prazo da vegetação e da biomassa e com isso, consequentemente, redução da intensidade e severidade destes incêndios. Naturalmente que é muito importante também entender que esta gestão para o fogo cai sobre um território que está identificado com habitats importantes, a Diretiva Quadros que a União Europeia tem, na Rede Natura 2000, e que todos os Estados-membros têm que ter os seus habitats cartografados. E por isso, de algum lado, queremos implementar medidas de gestão do fogo, mas temos de salvaguardar também os habitats existentes e fazer, de facto, que eles se mantenham de forma perpétua dentro daquilo que é possível. E foi isso, ao fim e ao cabo, fizemos este mapeamento dos habitats e tentar perceber que modelos de gestão é que nós podemos ativar dentro destas áreas, salvaguardando os habitats, mas também fazendo com que estes territórios sejam mais resilientes aos fogos. Estes modelos de gestão, de forma simples, baseiam-se sobre a importância dos rios como detentores e retentores da vegetação, dos fogos, a floresta nativa por si só como floresta resiliente, a gestão de matos em mosaico, tal como se fazia tradicionalmente nas áreas agrícolas, o papel das dunas, as dunas primárias e secundárias também na retenção dos fogos, algumas culturas forrageiras e a agricultura à volta dos aglomerados urbanos e as pastagens naturais. De facto, o restabelecer das galerias ripícolas e em particular nestas áreas de solos calcários e muito dotados a vento são importantes para manter esta umidade do solo e consequentemente criarem por si só corredores naturais de retenção da velocidade do fogo e também posicionamento de meios. Basicamente o que temos são alguns vales que têm sido ou que foram pelos agricultores trabalhadas as linhas de água para drenar estes solos de aluvião e que agora estamos basicamente a retornar um bocadinho atrás, a criar bacias de retenção para aumentar o teor de infiltração e a umidade e a infiltração das águas nos aquíferos e conseguimos assim aumentar o período de estio e de seca e com isso ajudar no combate aos incêndios. Naturalmente as florestas nativas, pela sua capacidade de resiliência que são, nomeadamente a nível de quercíneas, que são muito mais resistentes ao fogo, em particular o sobreiro, mas também porque após um episódio de fogo são espécies que estão adaptadas e que naturalmente regeneram face às suas reservas de hidratos de carbono e a capacidade que têm de recuperar. E basicamente estamos a trabalhar para que a floresta deixe de ter uma atitude mais monocultura para uma floresta muito mais diversa, onde várias espécies possam surgir no povoamento e que por isso todas elas tenham maior capacidade de resposta num processo de regeneração, mas também adaptadas a ciclos de pragas ou de impactos face às alterações climáticas e às alterações das condições edafoclimáticas para que elas possam ocorrer. Aqui o exemplo do banco genético, onde nós próprios produzimos as nossas plantas, recorrendo à recolha de sementes do nosso parque natural e garantir que há uma qualidade genética assegurada. As dunas, pela importância que têm como habitat,
mas também aqui pelo papel que podem ter no processo de controle da progressão do incêndio. As dunas, quando estão contaminadas por pinheiros ou por acácias, são de facto uma continuidade e uma progressão do incêndio, tocadas a vento ainda pior, e aqui é o trabalho de criar estes momentos de continuidade e restabelecer os habitats naturais da duna cinzenta, que são muito mais importantes a nível da diretiva habitats e também a nível da concessão de natureza, e que fazem também, por si só, uma interrupção daquilo que é uma progressão do incêndio. Matos em mosaico é o nosso maior desafio nas zonas mediterrâneas, os matagais e a continuidade que existe no matagal e, consequentemente, com o abandono da prática agrícola de recolher os matos para as camas dos animais. O problema que existe nesta continuidade e no abandono, aqui a necessidade de criar estes momentos de descontinuidade, numa primeira fase recorrendo a meios mecânicos ou a meios de fogo prescrito e depois gradualmente, ao longo dos anos, indo reintroduzindo os animais para fazer o fine-tuning, ou seja, utilizamos numa primeira fase o homem e a mecanização e depois gradualmente fazendo o phase-off para que os animais façam esse tipo de maneio. E depois reintroduzir um bocadinho este sistema de rotatividade nestas áreas de matos e, consequentemente, escolher os animais mais adaptados para fazer esse follow-up, neste caso, por exemplo, recorrendo por vezes a espécies nativas, nacionais, mas rústicas, e em grande parte algumas delas foram abandonadas pelos agricultores porque já não têm, foram substituídas pelo trator, no caso, por exemplo, do burro, isto é o burro de Miranda, mas também o corso, também o cavalo sorraia, uma espécie nativa ameaçada a nível nacional, e o veado vermelho, e a conjugação destes animais como grazers e browsers na manutenção destas áreas de mosaico que nós dimensionamos. As pastagens e forragens também são sempre pontos muito importantes, em particular para a fauna, para o coelho, para a perdiz e para as aves de rapina, e também tem estas descontinuidades a oportunidade de contribuir à escala da paisagem para a redução do risco de incêndio e para o posicionamento de meios de combate e, com isso, valorizar toda a paisagem. O procedimento acaba por ser um bocadinho o mesmo. Numa primeira fase, em territórios abandonados, a introdução de meios mecânicos ou motomanuais e depois, gradualmente, o phase-off, utilizando espécies nativas em regime semiferal ou feral para manter um mosaico de paisagem aberto, sempre num sistema de rotatividade e acompanhado pelos rangers que temos de serviço. Aqui em algum exemplo, onde já temos numa parcela no topo da serra, acima de 300, entre 400 e 500 metros de altitude, fomos buscar espécies tradicionais portuguesas. No caso da vaca maronesa, é uma vaca muito próxima do auroco e por isso a vaca primitiva, e aqui o cavalo garrano também, que são animais de montanha adaptados a este tipo de dieta alimentar e por isso desenvolvem um papel muito importante na gestão desta biomassa e na redução do risco de incêndio. As pastagens naturais é outro cenário, onde também recorremos aqui em particular à utilização de caprinos em sistema de pastorícia, onde as cabras são colocadas em pontos estratégicos durante um determinado tipo de período de ano e fazem, ao fim e ao cabo, um percurso dirigido ao longo destas áreas, de forma a que haja áreas de interrupção de fogo em todo o território. Naturalmente que o fogo prescrito é algo que nós fazemos regularmente, temos um plano de fogo prescrito há 5 anos e ativamente todos os anos vamos queimando pequenas manchas, no nosso território manchas de 5, 6 hectares, envolvendo todos os meios e coordenando, sempre no processo de aprendizagem, mas consequentemente depois entramos com os animais nesses territórios para que eles de facto façam a manutenção desta área. Portanto, o fogo controlado não é por si só um objetivo, é um fim para alcançar algo mais além. Muito rapidamente e para concluir, também é importante é de facto perceber que todos estes animais, quando estão em territórios fustigados a incêndio, estão georreferenciados por manadas e que permite-nos então nós também percebermos, em termos de monitorização, qual é o impacto destes animais no território, nomeadamente se estão a impactar demasiado este habitat ou aquele habitat, se de facto pastoreiam sobre toda a parcela e perceber se o efeito que nós pretendemos a nível de grazer ou de browser está a ter efeito na redução do volume de biomassa e, consequentemente, naquilo que se entende ser a intensidade e a frequência destes incêndios. Na certeza que estes animais são obrigados a fazer os seus processos migratórios, tanto quanto possível, e que o seu papel como modeladores de paisagem é determinante, mas não será por si só a única solução. Portanto, este é um passo para se atingir algo mais para a frente. E, como já me alonguei, para concluir, esta é a área de intervenção que nós estamos a trabalhar. De futuro iremos trabalhar com os privados e muito obrigado. É tudo que eu tenho para dizer. Thank you, muchas gracias.
Obrigado, João. Obrigado también pelo respeto dos tempos. Entonces, pasamos ahora a nuestra próxima presentación, que es a cargo de Germán Gutiérrez. Germán es el director nacional del Cuerpo de Bomberos Forestales, dependiente del Instituto Nacional de Parques y Parques en Venezuela. Adelante, Germán. Gracias, muy buenos días. Perdón, Germán, te interrumpo un segundo nada más para indicarle a todos los asistentes que tienen la opción de escribir preguntas, no en el chat, sino en la sección específica de Germán, preguntas y respuestas. Questions and answers. Por favor, escriban allí sus preguntas, así los ponentes pueden contestarlas al final de la presentación. Disculpa, Germán, adelante. Gracias. Dayana, por favor, para la presentación. Muy bien, soy el general Germán Gutiérrez, primer comandante del Cuerpo de Bomberos Forestales, ente adscrito al Instituto Nacional de Parques, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo de la República Bolivariana de Venezuela. Para mí es un honor, un placer estar acá con todos ustedes, compartiendo, socializando experiencia que hemos tenido a lo largo de varios años, de que comenzamos como una unidad de incendios forestales hasta los actuales momentos, al cual ya le vamos a dar una línea de tiempo. En este webinar me indicaron que, bueno, el tema central está basado precisamente en el manejo integrado del fuego y experiencias y desafíos que hoy en día vivimos con el establecimiento del cambio climático. Para ello traigo esta presentación que hemos realizado con mucho cariño y con ánimos de seguir adelante en lo que es la protección de nuestra madre tierra y del Sistema Nacional de Parques. La siguiente, por favor. Las experiencias, desafíos y lecciones aprendidas en misiones internacionales, al cual hemos sido llamados y hemos atendido en varios pueblos hermanos, y las experiencias que hemos vivido en Venezuela, datan de los años 70. Me va a permitir hacer una breve introducción de una línea de tiempo de dónde viene el Cuerpo de Bomberos Forestales del Instituto Nacional de Parques. En 1970 se crea una unidad de incendios forestales en el Parque Nacional El Ávila, de eso entonces, hoy en día, Parque Nacional Guaraíra Repano. Esa unidad de incendio era exclusiva como plan piloto de un parque nacional dentro de varios que ya existían para su entonces. Ya hacia los años 1980, 1990, pasamos de ser una unidad de incendios forestales, pasamos a ser una coordinación del programa de incendios forestales del Instituto Nacional de Parques. Siempre nuestro ente de adscripción ha sido y será el Instituto Nacional de Parques. En el año 1990 hacia el año 2000 pasamos de ser una coordinación a una dirección de incendios forestales, en el cual nos da una amplitud de acción a nivel nacional, en vista de que, bueno, ya teníamos una experiencia base y se establecieron algunos campamentos que se llamaba para el momento en 9 parques nacionales pilotos también, con, por supuesto, variedad o diversidad de especies vegetales, flora, fauna, etc. Esto nos llevó, por supuesto, a tomar medidas de ese entonces en el sentido de darle protección al Sistema Nacional de Parques como nuestra primera acción. Algunas áreas naturales que también se suman a ello, como son las áreas protectoras de los parques nacionales, y que entonces ya estábamos teniendo una amplitud más grande, con más responsabilidad, pero nos íbamos adaptando para las situaciones que se presentaban para su momento. Del año 2001 al 2025, ya por instrucciones presidenciales y por la Ley Orgánica de Servicio de Bomberos, nos obligan realmente a que pasemos de ser un personal técnico de un programa de incendio a un cuerpo de bomberos establecido por Ley Orgánica de Servicio de Bomberos en Venezuela. En Venezuela, bueno, para conocimiento de todos, existen 4 especialidades. Esas especialidades están conformadas por la especialidad aeronáutica, marina, urbano y forestal, que nosotros venimos a cumplir
esa especialidad forestal en este momento y que estamos también vinculados al Ministerio de Interior y Justicia, Viceministerio de Gestión de Riesgo y la Dirección General Nacional de Bomberos, pero teniendo siempre el eje central o esa columna vertebral que viene siendo el Instituto Nacional de Parques al cual nos debemos. Debido a esa experiencia que venimos a los años 70, aplicando estrategias, planes, manejos para el control, la prevención y el control de los incendios forestales, nos dio entonces la oportunidad de que cuando un país hermano ha estado en momentos de crisis con la ocurrencia de algunos incendios forestales, bueno, nosotros simplemente con este conocimiento humildemente hemos ido a esos países y lo hemos apoyado. Para ello traigo también una línea de tiempo, la siguiente, por favor. Venezuela ha apoyado a países hermanos en el año 2005, aunque estaba recordando uno que compañero ahorita de Brasil lo mencionó, y es un incendio que hubo en Roraima en 1998. En ese incendio también Venezuela participó como apoyo en un incendio en Roraima muy grande y ahí estuvimos presentes también. En el año 2005 estuvimos en República Dominicana con recursos humanos, equipos, aeronaves, Bolivia en el 2007, Paraguay en el 2007, Chile en el 2017 y 2023, Bolivia en el 2023 y el año pasado, el 2024, al cual, bueno, humildemente este servidor ha estado en todas esas misiones a cargo como responsable del manejo de las operaciones en esos países. Experiencias que nos ha ayudado realmente a traer lecciones aprendidas. Y dentro de esas lecciones aprendidas, simplemente lo que hemos hecho es una conjugación de esas lecciones aprendidas en estos países que hemos ido a apoyar con las situaciones que se presentan en nuestro territorio. De tal manera que nos hemos ido evolucionando, hemos ido fortaleciendo lo que es el programa de incendios forestales en sus diferentes fases. Recordemos que estas fases nosotros las tenemos contempladas en la fase de prevención, preparación, control, evaluación y seguimiento y recuperación de áreas afectadas por los incendios forestales. Todo esto, sus programas, lo llevamos adelante a través de un plan que existe a través del Ministerio de Ecosocialismo y que por supuesto el Instituto Nacional de Parques continúa basándose en ese plan y que simplemente lo adaptamos a la necesidad en cada estado para poderlo adaptar de acuerdo a sus necesidades. La siguiente, por favor. En el contexto mundial global, evidentemente la crisis climática ha traído como consecuencia que ha impactado fuertemente los incendios forestales a su favor. Ese impacto, por supuesto, ha generado grandes catástrofes, desastres, emergencias, que los países realmente, a pesar de tener una infraestructura muy grande, muy efectiva, simplemente se le escapa de las manos por las condiciones propias que se están generando actualmente el comportamiento del fuego en áreas naturales, el cual ha traído como consecuencia la afectación, por supuesto, de la flora importante de cada uno de estos espacios naturales, las estructuras que se están insertando en áreas naturales que por falta de una orientación de tomar medidas en su entorno para evitar que el fuego les afecte, simplemente también se ven afectados, al cual llamamos incendios de interfaces. Estos incendios de interfaces cada día se están viendo más y esos aprendizajes que hemos visto es precisamente cuando yo hago la acotación de que esos aprendizajes o esa experiencia que hemos vivido ahí la hemos traído a Venezuela precisamente para implementar programas de prevención y de atención a las comunidades. Vimos actualmente o recientemente unos grandes incendios que ocurrieron en Chile, en Bolivia, en Los Ángeles, California, en el cual, a pesar de tener una infraestructura de servicio para la atención de incendios forestales, se escapaba de las manos realmente esos eventos, producto de una crisis climática que está presente actualmente y que la debemos llevar en todos los programas presentes que debamos desarrollar. La siguiente, por favor.
En el contexto global seguimos viendo, bueno, ahí vemos una cantidad de recursos utilizados, pero contra ese fuego enemigo que está trayendo desastres a nivel mundial, tenemos que adaptarnos simplemente en cuanto a las estrategias de combate. Para ello es importante un enfoque que se está dando actualmente, que ustedes lo han mencionado muy sabiamente, que tiene que ver con el manejo integral del fuego. En ese sentido, el manejo integral del fuego ante toda esta catástrofe que se están viendo producto de esas crisis climáticas y donde lleva consigo tres elementos clave, que es la precipitación muy alta o muy baja, las temperaturas muy altas y muy bajas y la humedad relativa también que trae consigo también un elemento clave en la propagación de los incendios forestales, que es la velocidad y dirección del viento. En Bolivia, ahorita cuando estuvimos el año pasado por allá, tuvimos en presencia de condiciones extremas en cuanto a temperatura, ya que temperatura llegamos a tomar mediciones de 40 grados Celsius, con una velocidad del viento de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa entre 25 y 30%. Contra esas condiciones, por supuesto, tenemos que cambiar las estrategias, tenemos que cambiar las tácticas, porque el personal realmente duraba 2 horas en el combate y ya con el estrés térmico tenían que retirarse y lo íbamos entonces rotando. Tuvimos que adoptar una rotación de personal de cada 2 horas. Entonces, esa misma experiencia que vimos en Bolivia, la tenemos grabada, la tenemos presente y la estamos pensando ahorita de manera prospectiva para el próximo periodo seco. Ya en Venezuela, a Dios gracias, el día de ayer, bueno, en el Día Mundial de la Tierra, comenzó a caer precipitaciones en estados que teníamos ya presente varios días en el combate de los incendios. A Dios gracias, bueno, ha caído esa precipitación, pero sin embargo seguimos trabajando en el desarrollo de actividades preventivas y de preparación que nos ayuden para el próximo periodo seco. Porque si bien es cierto que ahorita logramos establecer mecanismos, acciones desde el punto de vista de prevención y de control, logramos salvar una buena extensión de espacios naturales, pero al estar presente las precipitaciones, evidentemente eso va a ir creciendo, esa vegetación va a ir creciendo el doble del tamaño en aquellas áreas que nos afectaron. Por lo tanto, no podemos dejar de pensar prospectivamente para el próximo periodo seco, ya que eso se nos va a presentar y debemos tomar medidas que nos ayuden a la prevención y al control. La siguiente, por favor. En Venezuela no se escapa de ese impacto que se está generando por la crisis climática también. Venezuela, bueno, es mega diverso y contamos con una serie de sistemas montañosos que van en diferentes relieves. Esos relieves, bueno, generan condiciones para que el fuego se propague con mayor o menor velocidad, pero que estamos estudiando cada uno de esos espacios naturales, como en principio son los parques nacionales, de evitar, o sea, buscar la infraestructura que nos permita contener ese fuego de manera segura y podamos establecer a través de quema prescrita esas franjas negras que se le llaman en algunas bibliografías, que nos permita contener ese fuego y que podamos hacer un combate a distancia de manera segura. Y así estamos evitando la afectación al bosque en principio y por ende también a las nacientes de los ríos que en ella están insertos. De manera que Venezuela también, dentro del Sistema Nacional de Parques, hemos ido avanzando, viendo cada una de estas necesidades, viendo cada una de esas realidades que hemos tenido en otros países. Entonces le hemos estado haciendo adaptaciones a la nueva realidad ante el cambio climático. El Cuerpo de Bomberos Forestales, conjuntamente con el Cuerpo Civil de Guaraparque, que también forman parte del Instituto Nacional de Parques, hemos venido desarrollando una serie de acciones que tiene que ver con el sistema de cortafuego y vías de acceso para poder llegar a los incendios en el menor tiempo posible. Recordemos que el fuego o los incendios requiere de una atención inmediata para evitar mayores daños a todo el ecosistema. La siguiente, por favor.
Ante todos estos desafíos globales, evidentemente tenemos que estar preparados para ello a través de la implementación de programas de prevención, a través de la implementación del enfoque que muy bien le da el manejo integral del fuego en el manejo de ese combustible forestal, donde le damos uso al fuego de manera segura a través de quema prescrita, de manera un fuego técnico, y también se orientan a las comunidades que lo hagan de manera efectiva. La siguiente, por favor. Los incendios forestales cada vez se van a hacer con más frecuencia e intensidad debido precisamente a ese cambio climático, las deforestaciones y la práctica de manejo inadecuado, al cual nosotros tenemos que adaptarnos y tener ese reto para enfrentar cada año los incendios que ocurren a nivel global y que nosotros en Venezuela también tenemos que implementarlo ahí. La siguiente, por favor. Venezuela, por supuesto, asume ese camino hacia un manejo integral del fuego, desde la prevención, la mitigación, la adaptación y la restauración, que es otro de los programas que nosotros debemos cumplir, y que por eso es que el Cuerpo Bombero Forestal, el Instituto Nacional de Parques, tiene una visión integral todo el año, no es nada más durante el periodo seco. La siguiente, por favor. En las lecciones aprendidas que hemos tenido en Venezuela, bueno, hemos tenido una experiencia muy satisfactoria, que es un programa que se establece como programa Bomberito por un Día, donde sensibilizamos a los niños desde esa edad a que vean todo lo que hace un bombero forestal, al cuidado realmente de la naturaleza, porque lo hacemos en nuestras estaciones avanzadas dentro de los parques nacionales, y ellos, bueno, simplemente a través de una metodología lúdica, conocen la realidad que nosotros hacemos. La siguiente, por favor. El abordaje comunitario es una de las primeras lanzas que también estamos realizando conjuntamente con el Ministerio de Ecosocialismo, diferentes entes adscritos al Ministerio de Ecosocialismo, dentro de ellos está el Instituto Nacional de Parques y una brigada que tiene contra el cambio climático, donde hacemos llegar un mensaje de orientación, de sensibilización a esas comunidades, porque para nosotros es mejor enseñarlos, orientarlos a ellos, para hacer las quemas de manera segura y que no se les escapen de las manos. Incluso nos ponemos a disposición para ello, en el sentido de que cuando vayan a hacer las quemas, llámenos y ahí estaremos conjuntamente con ustedes aplicando ese programa. El siguiente, por favor. La organización es algo clave en todas estas lecciones aprendidas. Dentro de la organización, en la fase de prevención, tenemos que ver con todos los organismos que integran el Comando Nacional Unificado de Protección contra Incendios Forestales que tenemos en Venezuela. Venezuela tiene un comando nacional donde articula todos los organismos cívico, militar, policial, y de ahí actuamos en la fase de prevención y actuamos en la fase de control. Cada uno de los organismos dispone y pone digamos, a la disposición, valga la redundancia, de todos sus recursos que tiene para poder enfrentar, trasladar personal, uso de aeronaves, que es una de las técnicas que hemos implementado mucho en los incendios forestales, y que simplemente con esa estructura, por instrucciones del presidente de la República, abocan realmente todo ese recurso para el apoyo en el control de los incendios forestales. Procesamiento de información, evidentemente estamos actualmente también haciendo el seguimiento, monitoreo satelital a todos los focos de calor y activándose para cualquier contingencia que se presente en cualquier parque nacional. Adelante, la siguiente. Técnicas adaptadas a las nuevas realidades, como ya lo hemos visto, la nueva realidad de la crisis climática, y ante eso nosotros tenemos que adaptarnos a estas nuevas realidades aplicando un fuego técnico, aplicando sistemas de cortafuego y uso de aeronaves también, que es una metodología que hay también, que ayuda mucho como una herramienta nada más del personal de tierra. Siguiente, por favor. El Parque Nacional Guaraíra-Repano es el primer parque nacional, me disculpa si me extiendo, ya estoy finalizando. El Parque Nacional Guaraíra-Repano es el primer parque nacional que se implementó un sistema de protección contra incendios forestales, donde se establecieron
23 kilómetros de cortafuego con un ancho aproximado de 30 metros, una dred hidráulica que consiste en tubería que viene desde la parte superior, desde lo más alto hasta los cortafuegos y funciona por gravedad. Eso nos ha permitido tener un control de aquellas áreas de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. Entonces nos permite hacer ese control, las caminerías de servicios, la red de comunicaciones donde existe cada uno de los puestos de guardaparque que tiene este parque nacional, se llama a la central de comunicaciones, el cuerpo de bomberos forestales, y de inmediato despachamos las unidades donde se requiera. Sistemas helipunto o helibases, donde hacemos operaciones aéreas de manera segura y efectiva, y ahí se carga el agua con los helicópteros, simplemente se hace traslado de personal y equipos. Este parque nacional de los 1970 cuenta todavía con este sistema de protección y le hemos implementado la parte de ese bomberito por un día, visita a las comunidades para la prevención. La siguiente, por favor. Bueno, creo que estoy en el tiempo, me comí unos minutos más, pero bueno, gracias a esa naturaleza que tenemos en nuestro país, de bellezas escénicas, nosotros realmente estamos comprometidos en la protección de la madre tierra y de todos estos espacios naturales al cual Dios nos proveyó y que debemos tener esa certeza de continuar cuidando. Gracias y disculpen, me haya pasado unos minutos. Muchas gracias, Carmen. Vamos a pasar ahora al próximo y último ponente del webinar, Andrea Genay, que es el director del Parque Nacional Foreste Casentinesi en Italia. Y les recuerdo a todos los asistentes que tienen la posibilidad de escribir sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, questions and answers, de Zoom. Gracias. Adelante. Entonces, Andrea. Okay, thank you very much. Good morning to all the American friends and good afternoon to all the European ones. I'm going to share my presentation. Perfecto, Andrea. Okay. And I apologize for my bad English. Okay. I hope the translators will do a good job with my English. My experience is a bit different from the others because I choose to talk about a part of the problem. My national park is one of the 25 since yesterday. A new national park was born just yesterday in Italy. And it's one of the 25. So in a country like Italy that is really different from one part to the other. So there is not a rule, there is not a solution good for all the national parks, for everything, and also for forest fire management. So I will talk about our special experience of a national park not so big, 37,000 hectares, with a forest cover greater than 90%. It's forest everywhere. Not so high mountains, and not so many people living inside, but a lot of people visiting the park and working inside the park. So it's not only nature 100%. We have very special forests of Fagus sylvatica with plants of 500-600 years. So they are part of a net of World Heritage of UNESCO because they are really important as a kind of forest very close to nature, to naturality. And so we have the goal to preserve them very strictly. And this kind of forest is not so easy for the fire. I mean, it's quite wet, and it's not a coniferous, so the risk is not so high. At the same time, we have a very important forest kind
of habeas alba silver fir cultivation, 1,000 years ago, some monks started to cultivate this forest that is, it could appear like natural and very, just very impressive as a landscape. People like it very much, but it is a cultivation, very old cultivation. But this is also important for us. And the risk of fire in this kind of forest, it's a bit higher, but not so high also in this case. And we are working a lot on ecosystem restoration. We have really a lot of wolves now, and they are starting to control the population of ungulates. They started to control wild porks, wild pigs, and now they are controlling also red deers. And so we are working on the goal that the Italian law gives us of conservation of natural processes. This is a focal point for us. When it is possible, I have to preserve natural processes. And this is a very difficult goal in an Italian national park, because man or human activities are everywhere. But if we start from this point, we will follow the rule that we don't want to use preventing forestry. I don't want to modify the forest because of the risk of fire. Somewhere else they do that, and maybe there it's okay. I'm not talking about everywhere. In our national park, in our situation, we think that modifying the forestry because of the risk of fire is not the right solution. And in this case, we are also helped on this by the history of our national park. We have two very important monasteries inside the park, the Benedictinian one of Camaldoli and the Franciscan one in Laverna. And they are very important just because of the relationship between religion or man and forest. I have no time here to explain why these two relationships are very important and intensive, but they are teaching us how we can build a relationship between man and the forest and the forestry also. So this is our specific situation, but it's very important for what I'm going to say now. So as every national park, we have to decide with the management plan which kind of forestry, and in this case, which kind of forest fire risk management to follow. We have, for the Italian law, to write the forest fire plan, and the ministry is going to approve it. And after that, it becomes part of the regional forest fire planning, okay? It's a part of the regional strategy. But we decide the strategies, and we decide the goals inside of the borders of the national park. And so, which is the idea in our case? So this is a cultural point. If we want to reach the solution, if we want to stop this hand with the fire inside, because this is the problem. If we want to stop it, we have to understand why they are putting fire in the forest, in all the cases. And we want to spend time and money on this kind of solution. So with the problem analysis, we are working a lot in analyzing the problem to find the solution, not to spend money in the false solutions, as always we do, as human. So the Italian
forest fire regulation gives us some suggestions, some important rules. For example, wooded areas and pasture whose stands have been affected by fire cannot have a different use from that existing before the fire for at least 15 years. So you have to know that if you give fire to the forest for 15 years, you will not be able to do anything in that forest. This is prevention, okay? And this rule is for all the forests in Italy. And this is important, the next one. Reforestation and environmental engineering activities supported by public financial resources are prohibited for 5 years. You cannot spend public money after the fire to restore the forest. This is very important. It's against the natural idea. If I have to restore the forest, I needed the public money. But maybe they understood that one of the reasons of some of the fires in the forest are the business that are around these fires. So the Italian regulation is very strong on this solution, this kind of solution. So the slogan, the motto is no business around forest fires. This is our kind of prevention. Of course, we have to manage case by case, but this is an important rule for us. We don't want to make money after the fire. We want to spend money before and against the fire. Also, our colleagues that work with plant nurseries or restoring forest fire, they are our colleagues, we are friends, but we don't want them in the park after the forest fire, because this kind of economy is dangerous in our reality. Another kind of regulation, for example, is about tourism. In areas and periods at risk of forest fires, all action that even potentially cause a fire are prohibited. In the event of violation of the prohibition by those carrying out tourist activities, in addition to the sanction, the revocation of license, authorization, or administrative provision which allows the exercise of the activity shall be ordered. This is another strong rule. If you work with tourism and you make also not voluntary fire, you are out of the game. Absolutely. We cannot play with the forest and with the fire. So we work really a lot about prevention, building relationships, because we find that this is the real original solution. For example, shepherds are one in Italy, in some other realities, are one of the main cause of forest fires for several reasons. So we need them, we need shepherds to maintain open areas for biodiversity reasons. And so we are helping them to grow cattle and sheep, to control, to cut, to eat the grass in the open areas. So we are helping them, giving dogs for protecting animals from wolves, giving some money for improving their activities and so on. But we are also building a strong relationship. We are friends with shepherds. So friends that they will never put fire in the forest because they changed their mind. They're a part of the park management. And so helping them for biodiversity reasons, we also found the solution of prevention of this case of forest fires. Another example, hunters. In some parts of
Italy, hunters had the cause, the hand with fire, you know. And they are not allowed to hunt inside the border of the park, but they hunt just outside. And so we stay together managing the fauna, for example, monitoring them. We have a big event every September counting the red deer population. And we do that together, 500 or 600 people together during the night in the forest, hearing the rooting of the deers. And one is a volunteer and hunter. One is a ranger and the other is a hunter. We mix together doing that job and also around it, before and after, having dinner together, becoming friends. We have different jobs. They hunt animals outside of the park and we protect them inside, but we stay together and we are friends, dividing the rules, but staying together. And this is another way to create a strong relationships and to eliminate the risk that the hunters are one of the cause of the forest fires. And it's working. Tourists, of course, we want to have a strong relationship through the rangers, through the guides, through everybody, also through the manager of the hotel and of the agritourism and so on. And building this relationship, also tourists will understand how dangerous is the risk of forest fire. And so we convince them easily not to make fire on the ground, to cook something or to talk together in the evening, but to use the structures that the park built in several places. And also with the scouts that comes in summertime in the park to have an experience in nature. And for them, the fireplace in the middle of the field is important. We convince them to do something different, not so dangerous for fire. And we offer them another solution, and they understood. Talking and becoming friends, they understood, and they are not more a danger for forest fires in the park. And at the end, prevention is also innovation. Not only the drone that control before the fire, not only during or at the beginning, before controlling the touristic areas and telling to people, be careful, I'm watching you. But also all the technologies, for example, the apps. We are making a project with a telephone company, the main telephone company in Italy, and we will have data about, in every minute, where are the people with the phones, with the handies. So we will know in which valley are the big number of people, and of course the risk is higher if there are a lot of people in some part of the other. So we are monitoring the human presence in the park also with technology. This is really important. And this is another way to prevent the risk without modifying the environment that we are called to protect, strictly protect. And so the first picture in my presentation was the sign that, the sign that the United States national parks use to say how high is the risk of fire. We are doing the same with the technology and with the innovation. The communication and relationship with people is one part, the bigger part in our reality, the bigger part of the solution. The slogan so is no fire in the forest. Thank you very much. Grazie mille, Andrea. Entonces, terminamos con la presentación de Andrea, con los 4 ponentes que teníamos
programados para esta jornada y vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos registrado varias preguntas de los participantes en la versión de los Zoom y las voy a ir leyendo en orden y voy a ir pidiéndole a los expositores si pueden comentar respecto de estas cuestiones específicas. Voy a empezar por Cristian, de Brasil. Nos están consultando si se están planeando o se están proyectando planes para una respuesta productiva inmediata en colaboración con otros países en el caso de incendios forestales en Sudamérica. Sérgio, pode repetir a Sim. pergunta? Não entendi. O microfone falhou. Ah, desculpa. Estão perguntando se está se passando algum tipo de planos de resposta produtiva imediata em colaboração com outros países na região de Sudamérica, que você saiba. Entendeu? Sim, colaboração com outros países na América do Sul. Isso. A gente ainda está nessa questão de estruturar, mas temos feito alguns trabalhos conjuntos. O Brasil já apoiou o Chile, assim como também recebeu o apoio do Chile. E mais recentemente trabalhamos com Bolívia, né? Temos muito fogo transfronteiriço, principalmente na região do Pantanal. Equipes nossas também vão à Bolívia trabalhar para controlar os incêndios, assim como também já recebemos algumas comitivas bolivianas aqui no Brasil para discussão. Já trabalhamos em conjunto também com o Canadá, com os Estados Unidos, e também algumas capacitações junto com Colômbia, África do Sul, Austrália, Portugal e também Estados Unidos. Muito obrigado. Gracias, Cristian. Voy a preguntar entonces a Joao. Por favor, nos consultan en base a las experiencias que han tenido en el área protegida que te toca administrar. ¿Qué tan importante es el involucramiento de las comunidades locales en lo que tiene que ver con la prevención de incendios? Joao. Sim, obrigado, Sérgio, pela pergunta. Aqui na nossa situação em particular, temos uma comunidade residente, mas também temos uma comunidade de turistas muito, muito grande no período do verão. Portanto, é um desafio. Temos que difundir e trabalhar muito a nível da comunicação. A necessidade de as pessoas previamente, antes de partirem para o Parque Natural, antes de se envolverem na floresta, antecipadamente saberem para onde vão, como vão, deixar sempre o aviso em casa ou outra pessoa que vão fazer um passeio na floresta e também saberem respeitar a informação dos bombeiros ou dos chapadores florestais ou dos rangers. De facto, as pessoas não estão muito habituadas ainda a esta questão do fogo, julgavam que o fogo era somente nas partes mais remotas do país e agora começa-se a ver que o fogo está a chegar a estas áreas mais periurbanas. E neste caso aqui em particular, rapidamente um fogo que é tocado a vento, rapidamente coloca casas em risco e por isso os bombeiros, a primeira coisa que vão salvaguardar é as pessoas e bens e não é necessariamente a floresta. E por isso trabalhamos muito a nível da comunicação, a envolver as pessoas, os residentes, de como prepararem a sua casa, fazerem faixas de gestão de combustível no redor das aldeias e reduzirem a vegetação que pode pôr em risco a sua casa, mas também os comportamentos a ter em caso de necessidade de evacuação. Por vezes as pessoas pensam que fugir de casa é a melhor solução, por vezes, e em Portugal já tivemos infelizmente situações do género, que as pessoas começam a fugir e às vezes é mais fácil defender as pessoas protegidas dentro de uma casa ou de uma habitação do que necessariamente perderem-se na floresta e depois causar outros problemas. Por isso, trabalhamos muito a nível da comunicação, da prevenção, desenvolvimento da comunidade e clarificação dos espaços a ter e como se autoproteger ou evitar ir para os espaços florestais quando estamos em risco de incêndio. Neste caso, mais recorrentemente a serra, o Parque Natural fica fechado quando estamos em fogos em período de seca extrema e de alto risco de incêndio, pode ficar fechado durante uma semana, onde é inacessível o acesso a estas áreas. Ok? Sérgio. Obrigado, Joao.
Tenemos una pregunta para Germán de Venezuela. Nos preguntan cuáles son los principales desafíos que enfrentan a nivel de manejo integral de fuego en Venezuela. Sí, fíjense, el principal desafío evidentemente tiene que ver con el establecimiento del cambio climático. Las condiciones atmosféricas es un desafío donde tenemos que tener una mirada, como decía, de manera prospectiva y ver aquellos espacios naturales que realmente necesitan generar cambios de estructura vegetal, bien sea a través de la implementación del fuego técnico o bien sea a través de la implementación de sistemas de cortafuego, dependiendo de la estructura vegetal presente y a la fragilidad que presenta esa área. Hay otros desafíos que tienen que ver con el tiempo de implementación para abarcar realmente las actividades que contempla el manejo integral del fuego desde el punto de vista de prevención, en el sentido de que el abordaje comunitario tiene que darse desde ya, desde este momento, a pesar de que está comenzando las lluvias acá en Venezuela, tenemos que implementar toda esa fase de prevención, dirigiéndonos a las comunidades, de orientación, de sensibilización. Y un tercer punto como desafío que tiene que ver el cambio de la estructura vegetal ante la presencia de las precipitaciones que tenemos actualmente, como les decía en la presentación. Ahorita, por supuesto, logramos salvar muchas hectáreas, pero que eso va a provocar que la vegetación se incremente en cuanto a tamaño y ahí tenemos que nosotros realizar algunos trabajos de manejo de ese tipo de vegetación para poder realmente tener presente ya o tener ya listo toda la infraestructura de protección para las áreas naturales. Gracias, Germán. Hola. Vamos entonces ahora una pregunta para Andrea. Nos consultan qué tanto se involucra la sociedad civil y los pobladores locales de las áreas protegidas en el tema de prevención y combate de incendios forestales. Andrea. In very shortly, we have the Benedictine monastery community that decided to make money cultivating the forest, and they decided to cultivate silver fir, Abies-alba, and they modified the forest totally. The Franciscan rules are different. They have to be poor, and they decided to use wood. But they didn't the forest should be. And so the nature was more free to follow their rules, its rules. And so this kind of forest now is more natural, is more resilient, and it's very difficult for fire to destroy it, differently from the silver fir forest because it is artificial, coetaneous, and so on. So we are learning from the Franciscan approach that it was a nature-based solution. Okay, now we call like this. And so this is giving us the example in our modern way of manage how to build the relationship with the forest. And that's why we are trying to change the name of the national park. Actually, the name is Foreste Casentinesi, Monte Falterona, and Campigna National Park. And we want to change officially in because sacred means something that you have to take. And this will be helpful to convince people to have a different relationship and to switch off that light in the hand. Gracias, Andrea. Voy a volver entonces a Cristian para consultarlo respecto de la experiencia que tienen en Brasil para coordinar a los distintos actores en la materia de prevención y combate de incendios. ¿Cuál es la experiencia o qué nos puede comentar sobre la experiencia de coordinación de distintos actores
en prevención y combate de incendios? Nós temos dois cenários diferentes para essa resposta. O primeiro cenário são aquelas comunidades que vivem dentro das áreas protegidas brasileiras. Nessas áreas, o órgão ambiental responsável, né, o Instituto Chico Mendes, ele autoriza os proprietários a realizarem as suas queimas, ao mesmo tempo que apoia a realização das queimas quando solicitado e também apoia o controle. Esse processo de autorização do uso do fogo dentro das áreas protegidas, ele tem levado a uma redução acentuada da quantidade de incêndios, né? Onde a gente tem autorizado e está presente e considera essas necessidades dessas comunidades dentro dos planos de manejo integrado do fogo das áreas protegidas, a quantidade de incêndio tem reduzido drasticamente. Obviamente que ainda temos alguns incêndios de conflito, de retaliação, mas eles acabam cada vez mais ficando contidos nas áreas que são manejadas e acabam não tendo grandes proporções, e isso também facilita o controle. O outro ponto está quando a gente vai para as propriedades particulares fora das áreas protegidas. Nesse ponto, a gente ainda está começando os processos de implementação das ações conjuntas. Mas a gente já tem, por exemplo, iniciativas que mapeiam as áreas que mais ocorrem incêndios nas áreas particulares e tem incentivado, né, os proprietários, inclusive é uma das normativas do nosso Comitê Nacional, que os proprietários que têm fogo na sua área ou que desejam usar o fogo para conservação ou para produção, elaborem seus planos de manejo integrado do fogo. E esses planos de manejo integrado do fogo estão articulados, né, com organizações não governamentais que têm estruturas ou têm brigadas contratadas, com capacitação e formação também dos próprios trabalhadores dessas áreas privadas e também com o apoio dos estados, tanto para realizar essas queimas em conjunto, quanto para também ajudá-los nos combates, né? Mas isso ainda são passos, são iniciativas pontuais que o Brasil está tendo, mas que já está começando a apresentar resultados interessantes. Então, a busca é dividir responsabilidade tanto na gestão do fogo, e essa gestão do fogo está articulada com planos de manejo integrado do fogo locais para as propriedades ou regionais, para que integre, né, na gestão do fogo as queimas para fins de conservação, com as queimas para fins de produção, associadas com as áreas que nós precisamos excluir o fogo, como as áreas sensíveis e florestais, dentro do manejo de paisagem, buscando uma heterogeneidade da paisagem, né? E nesse meio também tem muitas brigadas voluntárias no Brasil. Nós estamos finalizando um programa nacional, um programa federal, que depois vai caminhar para um programa nacional, com a articulação das brigadas voluntárias para ajudar nessa implementação das ações de prevenção, assim como também entrarem no sistema de comando de incidentes nas horas dos combates necessários. Obrigado, Cristian. Ahora para João. João nos pregunta ¿cuáles son las herramientas que utilizan para la gestión de datos sobre incendios forestales? Assim, os incêndios florestais são registados a nível nacional, não é? Sistemas de informação geográfico mapeiam-se, análise satélite, e essa informação é gerida a nível nacional do Centro de Operações de Proteção Civil, e é tendo por base a análise de satélite, de fotografia aérea, e agora mais recentemente com a utilização dos drones também, mas depois essa informação verte para uma central, e é a partir daqui que depois desenvolvem a cartografia relativa a risco de incêndio, a ocorrências. Portanto, utiliza-se muito sistemas de informação geográfico e a cartografia de risco de incêndio e de perigosidade, tendo por base um algoritmo que tem a ver com o que é que estamos a proteger, se é pessoas, se é os volumes de biomassa existentes no terreno, qual é a evolução da ocupação do solo. Toda esta informação depois é agregada, e é a partir daqui que se desenvolvem os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Eu estava a ver aqui o que o Cristiano estava a dizer. Nós trabalhamos muito a nível
dos municípios, são os próprios municípios que têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndio. Todos os gestores florestais, supostamente com mais de 25 hectares, têm de ter um plano de gestão florestal, e são os municípios que desenvolvem esses planos de defesa da floresta, mas que, por sua vez, estão integrados dentro de planos ao nível distrital de defesa da floresta. Portanto, ao fim e ao cabo, todos eles obedecem a orientações macro. Mas esta informação é uma informação partilhada e é comum para todos, para que de facto todos tenham acesso ao mesmo tipo de informação, e ela é partilhada pelos serviços centrais para os diferentes gabinetes técnicos que desenvolvem depois esta planificação. Julgo que era isto que era a resposta. Sí, obrigado, Joe. Les recuerdo por favor a todos los participantes que en el chat estamos publicando un link para que puedan inscribirse, registrar su participación. A partir de esa información, además, les podremos compartir los materiales que tienen que ver con este webinar y lo mismo con los que vengan en adelante. Por una cuestión de tiempo, vamos a cerrar la sesión de preguntas con una pregunta general que hizo uno de los participantes, que es, para quien pueda contestarla, ¿qué plataformas digitales oficiales conocen que ofrezcan formación, oportunidades de formación online para la integración de conocimientos y estrategias actualizadas de manejo integral del fuego? Plataformas de capacitación y formación. ¿Quién quisiera contestar, por favor, de los ponentes? Bom, Sérgio, o que eu posso partilhar é acabou por ser uma plataforma que até foi desenvolvida depois por um civil, tendo por base aquilo que é, tanto que é o Focus.pt. Acaba por ser uma plataforma online onde dá informação, estabelece a formação com o Centro de Comandos e Operações a nível nacional, e que permite que todas as pessoas saibam quando há uma ocorrência de incêndio. As pessoas recebem no seu smartphone um alerta, e permite também que as pessoas que estejam naquela zona tenham acesso a alguma informação e que percebam que pode estar a decorrer um incêndio nas suas proximidades, por exemplo. Acaba por ser um bocado processo de cidadã-ciência, mas que vai buscar fontes fidedignas, e que acaba também por facilitar e ajudar a quem está no terreno e no meio da floresta e que depara com um alerta, percebe que está a decorrer um incêndio e que, por exemplo, pode levar, no meu caso, pode, quando ocorre um incêndio, eu saber que está a decorrer um incêndio e ocorrer ao local, ou então a um turista saber que está a ocorrer um incêndio e que se deve afastar do local. Portanto, este tipo de ferramentas já são ferramentas bastante comuns e úteis e relativamente fáceis. Não é algo muito técnico, não é uma ferramenta de gestão técnica, que essas são tipicamente dominadas pelos corpos de bombeiros e que carecem de restrições de acesso e de gestão, mas que de resto eu não estou por dentro dessa componente. No Brasil, Obrigado. Cristian, sim. no Brasil, nós temos uma plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora os focos de calor e também envia mensagens. Temos plataformas também de uma ONG chamada SOS Pantanal, uma outra plataforma do Laboratório de Análises Espaciais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também indico o FIRMES, da NASA, e também a plataforma da USAID, Serviço Florestal Americano, que tem diversos cursos de capacitação online que podem ser acessados gratuitamente. Obrigado, Cristian. Germán, Andreas, ¿quieren agregar alguna cuestión que tenga que ver con esto, con oportunidades de capacitación y formación? Sí, bueno, en Venezuela, a partir de este momento, en el periodo de lluvia, es cuando nosotros realmente hacemos la programación de actividades de formación. La pregunta fue formulada por uno de los guardaparques acá en Venezuela, y sí, hay la buena noticia que vamos a comenzar a dar precisamente a multiplicar ese conocimiento del manejo integral del fuego, y que lo vamos a hacer presencial, básicamente por las características propias del entrenamiento que hay que dar. Gracias. Bien, entonces
En honor a la agenda y los tiempos planteados, estamos cerrando la actividad, agradeciéndole a todos. Yo le voy a pasar la palabra a Pietro Graziani del programa Amazonia Más, para que pueda compartir con nosotros alguna conclusión y unas palabras de cierre de la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los ponentes, al comandante Germán, a Cristian, a Joao, a Andrea. Creo que ha sido muy fructífero, muy interesante escuchar las diferentes experiencias en diferentes continentes, en diferentes países, en tema de prevención de incendios y manejo de fuego en áreas protegidas. Quiero destacar algunos temas. Además, como bueno, ya se mencionó, organizamos este evento en este día para también conmemorar el Día Mundial de la Tierra, que ayer creo se celebró en varios países, pero creo que de las ponencias que ustedes nos han compartido se pueden destacar algunos elementos importantes como la experiencia de la cultura del fuego, de la esquema controlada y del uso de fuego técnico. La construcción de políticas nacionales sobre el manejo integral del fuego, como fue el caso, como ha sido el caso de Brasil, varias prácticas de prevención de incendios forestales, el uso de la tecnología, como hemos visto en las últimas presentaciones, el importante rol de las comunidades locales y de los pueblos indígenas, en el caso obviamente donde haya. Un tema creo muy importante que se evidenció en varias presentaciones, el apoyo mutuo internacional. Creo que esto será un tema que tomará siempre más fuerza porque la frecuencia y la intensidad de los incendios nos han demostrado en los últimos recientes años que difícilmente muchas veces un país logra controlar solo un incendio de esta magnitud. También se han evidenciado las buenas prácticas con jóvenes y niños. Creo que esto también es un camino muy interesante que a partir de los pequeños, de los jóvenes, de las escuelas, se puedan concientizar. En esto me permito solamente recordar que el próximo mes, el 21 de mayo, tendremos un siguiente webinar sobre el tema de modelos de gestión forestal sostenible en áreas protegidas, siempre con la colaboración, y agradezco en la persona de Hilda Ángel, la Red Parques, la persona de Marta Mújicas, el Europark, siempre en colaboración con estas dos redes de áreas protegidas. Entonces, en este caso, estará, decimos, un poco la conjuntura con la conmemoración del Día Europeo de los Parques Nacionales de Áreas Protegidas. Entonces, desde ahora ya le vamos a invitar, seguramente vamos a difundir y a sensibilizar por tiempo el siguiente webinar, pero agradezco a todos los participantes. Espero que ha sido un espacio muy fructífero, muy interesante, y obviamente muchas gracias también a Sergio y a la FAO por el constante aporte en este evento. Muchas gracias, Pietro. Muchas gracias a todos. Entonces, nos comunicaremos a partir de los registros para enviarles material, información complementaria y, por supuesto, los datos respecto del próximo webinar y los que siguen. Gracias por participar. Gracias a todos. Obrigado a todos. Gracias, Gracias, saludos. hasta luego. Ok, Muchas obrigado. gracias. Até uma próxima. Gracias, excelente. Gracias. Saludos a todos, colegas. Chao, chao. Muchas gracias a todos.